Tenho certeza que a mesma obra que Deus fez em mim fará na vida de muitos ainda, que não se conformam com a situação da igreja tradicional. Não se conformam. Não é que tem ódio, que tem algum tipo de ressentimento, não. Mas que não estão satisfeitos, né? Que conheceram a palavra, né? Nós, hoje em dia, temos, né, o Rodolfo, um acesso à Bíblia, né? Temos acessos a estudos, né? E o mais importante, Rodolfo, que além da Bíblia e além do estudo, é o Espírito Santo direcionando, né? Justamente. Então, muitas das coisas que nós vemos aí acontecer nos meios religiosos, eu não digo só no catolicismo, mas nos meios religiosos, né? São coisas que são para afastar mesmo da graça do Espírito Santo, da graça de Deus. Por quê? Eu vejo as igrejas evangélicas como tribos, né? Apesar de todas elas não terem assim um chefe, de Estado, eu posso dizer um chefe de Estado, né? E não ter um líder religioso, né? Que se diz, vamos colocar aqui de forma que não seja agressiva, que se diz que não erra, vamos dizer assim, Rodolfo? Sim. Né? Mas as igrejas evangélicas, eu não posso dizer que são igrejas, somente igrejas cristãs, né? Mas igrejas que são verdadeiramente igrejas de Cristo, são pessoas que entenderam a doutrina do Espírito Santo, ou seja, a doutrina da graça, né? Porque todas elas, apesar de ser diferentes umas das outras, todas elas pregam a graça, todas elas pregam o arrebatamento da igreja, todas elas esperam o juízo de Deus, né? Algumas religiões também, viu, Rodolfo? Apesar de alguns equívocos da palavra de Deus, não estamos aqui julgando as religiões, não correto, é isso? Correto. Não estamos aqui julgando, apenas não concordamos com o ponto de vista teológico que eles pregam, né? E às vezes esses pontos de vista teológico que eles pregam não é aquilo que agrada a Deus, né? Alguns dogmas antibíblicos, né? Alguns dogmas que não têm fundamento, ou se baseia nas tradições, ou se baseia na doutrina humana, né? Algumas se baseiam em religiões judaizantes, né? Religiões que trazem tradições dos judeus, né? E que foi abolida quando Cristo morreu por nós naquela cruz, né? Verdade, com certeza. Porque nós não podemos dizer que foi em vão a morte dele naquela cruz. Não podemos dizer que a morte que nos salvou foi uma morte comum. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, homens que morreram por causa do Evangelho, como Estevão, como Pedro, como o apóstolo Paulo, pessoas que foram martirizadas por causa do Evangelho, mas não foi por eles que a salvação veio. Foi por quem? Foi por Cristo. Justamente. Então nós temos que entender, Rodolfo, que aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, não pode ser deturpado, né? A interpretação ela tem que ser clara da Sagrada Escritura, tem né? que ter comunhão com a palavra de Deus. Comunhão com a palavra de Deus. E aí nós vemos aí, Rodolfo, muitas religiões e até mesmo igrejas evangélicas, né? Vivendo uma liturgia morta, né? Onde a pessoa ela é levada a muitas das vezes participar daquele culto, muitas das vezes participar daquela celebração, né? É um senta, levanta, uma coisa que não tem um fundamento bíblico e muitas das vezes não é espiritual. Você não consegue sentir a presença de Deus ali, né?
e acaba virando-se uma cerimônia, um culto morno, né? E eu vejo, Rodolfo, que isso não agrada a Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? A Bíblia fala assim: o vento sopra, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Aquele que é nascido do Espírito, Rodolfo, né? E o Espírito quer dizer isso, quer dizer vida, quer dizer a ruá de Deus, né? Ele quer dizer isso. A pessoa, ela tem uma vida em movimento, uma adoração a Deus em movimento, um clamor a Deus em movimento. Não é aquelas coisas repetitivas que até mesmo na oração do Pai Nosso, eu quero dizer oração porque não é reza, né? Porque a reza é aquela coisa onde a pessoa, ela é decorada, né? Onde ela não tem um fundamento, ela não tem um entendimento daquilo que ela está falando. Ela fala da boca para fora, né? Então eu vejo dessa forma, viu, Rodolfo, que muitas igrejas estão se esfriando, o tempo do fim já está próximo e nós não estamos enxergando que essas liturgias estão matando a espiritualidade da igreja. Eu digo muito mesmo, Rodolfo, porque não é só nas religiões, não. Isso já está migrando também para as igrejas evangélicas. É preocupante. Você não vê, por exemplo, Rodolfo, pessoas querendo mais de Deus. Você não vê pessoas querendo extravasar o horário do culto. Você não vê pessoas querendo mais estar em comunhão com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com a liturgia, né? Aquela coisa onde a pessoa vem, ela começa com um canto, aí ela se levanta, ela ora, ela senta, vem a pregação, nós vamos embora para a nossa casa. E a liturgia não está mais cabendo mais, Rodolfo, dentro das igrejas e dentro daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Está matando, né? Está matando a espiritualidade, né? Isso é problema porque é cansativo, né? Você começa um culto, às vezes cantando, até louvando a espontaneidade, daqui a pouco entra na grade da programação. Entra na grade da programação, né? Parece uma televisão, onde você já sabe, né? E muito, Rodolfo, que está acontecendo, né, das pessoas não sentirem mais a unção do Espírito Santo, as pessoas não estão podendo mais sentir o poder do Espírito Santo, né? E isso aí tem matado tanto que pessoas, o crente tem levado o seu filho para a igreja, e muitas das vezes o seu filho, hoje em dia, é muito fácil de você ver, o filho tem um celular, né? Tem agora aquele, como é que se fala? Tablet. E a pessoa na hora do culto, Rodolfo, ela fica ali Esse é um teclando, fenômeno, né? Esse é um fenômeno, rapaz. você entendeu? Ela fica teclando, não ter respeito nenhum pela divindade, mas não é que ela não tenha respeito, Rodolfo. É que muitas das vezes ela não foi ensinada. E o que foi ensinado para ela foi ensinado liturgias. Muitas crianças hoje em dia são filhos de crente, Rodolfo, estão se perdendo porque ela, dentro da igreja, ela não encontra mais o amor do próximo, né? Ela não encontra mais uma vida de partilha entre os irmãos, aquelas partilhas onde a igreja primitiva tinha, aonde os apóstolos sentavam, aonde os diáconos, os presbíteros sentavam-se todos juntos para partilhar a palavra, para comer, para conversar. Hoje você não vê mais, Rodolfo, você vê pessoas que muitas das vezes ela entra numa igreja como se fosse uma rodoviária, ela senta uma do lado da outra e muitas das vezes ela não conhece o nome daquela pessoa que está do lado dela, né? E muitas das vezes ela entra numa fila de comunhão, né, para comungar, né, dizendo que aquilo é o corpo de Cristo, e quando na verdade não entendeu nada do que é a comunhão, não entendeu nada, né? Então isso é muito preocupante, porque nós vemos as igrejas, as de Cristo e as que já se foram fundadas sobre a apostasia, né, se perdendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O pior que acontece muitas das vezes é que, claro, uma pessoa que está nesse mundo totalmente sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, ela vai entrar. Uma placa bonita, um pessoal de certa forma bem vestido, vestido, boa aparência, músicas que realmente cativam,
E eu penso que tudo isso faz parte desse sistema, desse jeito de servir a Cristo. Você tem que, eu digo que você tem que se vestir de maneira comportada, né? Então, com a roupa nova ou uma roupa já usada, mas que aquela roupa transmita santidade. Isso já é uma coisa legal. Uma música bem ministrada, muito bom. Uma boa recepção, uma calorosa recepção, nota 10. Mas isso não é o primordial se faltar conteúdo bíblico, respaldo bíblico, respeito com a Bíblia, e tão somente a Bíblia, que é o que tem faltado, né? Então entra uma pessoa humilde, cheia de problema ali, ela vai atraída pela mensagem que ela ouve de imediato. E realmente esse é o jeito de atrair, mas essa mesma palavra que atrai a gente, ela precisa depois ser vivida por aqueles que pregam ela. E é o que não tem acontecido. É verdade, viu, Rodolfo? Aí mata, meu amigo, mata. Né? Você vê aí jovens, né? Usando, né? Nessa campanha que nós tivemos hoje, nós tivemos a oportunidade de ver muitas pessoas ali, entre os crentes que estavam ali, pessoas sofridas, pessoas no álcool, na droga, pessoas sozinhas, gente. No fio daqui você vê pessoas isoladas nos cantos, nos escuros. E Rodolfo, eu conversando com a Alessandra em casa, né? Para quem não sabe, a Alessandra é minha esposa, e ela estava me dizendo que ela estava assistindo uma pregação do Paulo Júnior. Eu não cheguei a pegar essa pregação. Correto. E foi mandado talvez você já tenha visto essa pregação, ouvido essa pregação, não sei. E a igreja tinha enviado um missionário para a Ásia para pregar o evangelho. E aquele missionário ficou por ali, pregou o evangelho, viveu com eles ali até o finalzinho de sua vida. Ele ficou bem velhinho e morreu, né? E aí a igreja sentiu a necessidade de mandar um outro missionário para lá. Sim. E enviou um outro missionário para lá. E quando esse missionário chegou naquela cidade e começou a pregar, falar do amor de Deus, falar de Cristo, falar de como era vivido o evangelho, né? Daí aquelas pessoas que estavam ali, que não conheciam a Deus, falou assim: não, Cristo morou aqui. Mas ele falou assim: mas como assim Cristo morou aqui, Cristo viveu aqui? Sim. E aí os moradores que ali moravam ali na Ásia ali trouxeram a foto daquele missionário para eles. Ou seja, aquele missionário se parecia com Cristo, tinha um comportamento cristão, né? E muitas das vezes nós não vemos isso hoje dentro da igreja. Verdade. Por quê? Porque nós somos litúrgicos. Nós matamos a espiritualidade de Deus, né? Nós ficamos nesse senta, levanta, agora você vai ler a palavra de Deus, agora você vai falar de Deus, agora você faz isso, agora você faz aquilo. E aonde está a liberdade do Espírito Santo de agir? Não se tem a liberdade do Espírito Santo. Não se dá liberdade para o Espírito Santo. E ainda vem dizer para nós: mas a igreja não está indo para frente, o grupo não está indo para frente, não sei o que não está indo para frente. Mas por quê? Porque não dá liberdade do Espírito Santo agir. Não sabe nem ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. Não vai para frente nunca. Olha, Rodolfo, eu tive comentando, acho que era interessante eu comentar aqui agora. Sim. Nessa madrugada nós estávamos fazendo evangelismo, né? E nós encontramos ali uma pessoa, e na hora que nós chamamos aquela pessoa ali para ler a palavra de Deus, para orar para aquela pessoa, né? E nós percebemos que aquela pessoa estava com uma Bíblia debaixo do travesseiro. Na madrugada na rua. Madrugada na rua. E aí? E aí eu falei para ele, como que você veio parar aqui? Ele falou assim: eu vim porque Deus tocou no meu coração para me vir para essa cidade. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas Deus já me mostrou 2 almas ali e uma eu já ganhei para Cristo. Eu tenho família, eu tenho tudo, eu larguei tudo por causa do evangelho. Aquela pessoa estava morando na rua, Rodolfo. Meu Deus. Né? Então nós vemos que pessoas estão fugindo da liturgia das igrejas para pregar o evangelho, né? Verdade. Para fazer aquilo que é verdadeiramente ser missão, né? Deixar tudo que tu tens e me siga. Deixa tudo que tu tens e me siga, né? É lógico, Rodolfo,
que nós temos família, temos mulher, temos filhos. Talvez se nós formos agir em talvez esse jovem que você encontrou foi ao extremo. Foi ao extremo. Mas, diante da situação que nós estamos vivendo em muitas denominações, às vezes a pessoa parte para o extremo. E o Rodolfo, porque senão ela morre. É interessante porque eu na rua, eu estava conversando com os moradores de rua e eu disse para eles assim, nossa, na rua eu vejo as pessoas, né? As pessoas, muitas das vezes, tendo mais amor umas pelas outras do que até mesmo dentro da igreja. Porque a pessoa da rua, Rodolfo, se ela estiver passando frio, ela tira a blusa do corpo e dá para outra vestir. Né? Ela tira a roupa do corpo e dá para outra vestir. E às vezes, dentro da igreja, uma atitude que desagrada o outro já começa a falar da vida do irmão. Sai falando muitas das vezes da vida do pastor. Sai muitas das vezes falando da vida do obreiro e vice-versa. Né, Rodolfo? Acaba matando. E estão matando. Por quê? Porque é o senta, levanta. É o litúrgico. Não escuta a voz de Deus. E o que eu disse? O senta, levanta fica tão mecanizado que a hora que dá hora de acabar o culto, o pessoal já sabe. E o que eu disse para aqueles moradores de rua? Eu falei para eles, dentro da igreja nós precisamos de pessoas que sentem o verdadeiro amor. Porque vocês estão na rua. Nós precisamos de vocês dentro da igreja. Né? Nós precisamos de vocês dentro da igreja, aonde o evangelho, Rodolfo, que é pregado para aquelas pessoas, é o evangelho que cura, que liberta, que transforma, que muda vidas, que salva casamento. Que é o único e verdadeiro. Que é o único e verdadeiro. Que há muitos por aí, há muitas versões. E se você for ver, Rodolfo, os apóstolos de Jesus, um era pescador, o outro era cobrador de impostos, né? É interessante que você estava Judas, falando sobre ele isso. era um defensor da fé judaica, né? Não estou falando do Judas, estou falando de Judas, o Judas Tadeu, o discípulo, né? O Zelote, né? Interessante que você foi falando aí, ao livro que eu abri Atos dos Apóstolos. Por que eu abri Atos dos Apóstolos? Porque Atos dos Apóstolos, a gente lê Atos dos Apóstolos, e a gente fica muito aéreo nessa leitura. Atos de ação mesmo, de atitude. De atitude. Esse livro podia chamar assim, Ações dos Apóstolos, ou Atitudes dos Apóstolos. Né? Podia falar assim, consequência dos cristãos, dos primeiros cristãos. Obras, né? Ou experiência de vida dos primeiros cristãos. O livro de Atos é isso, atos, ações, atitudes. Então, se você pega aqui, então você pega Atos dos Apóstolos, né? Ah, mas Rodolfo, aquela velha história, mas naquele tempo, hoje é diferente, então nós mudamos o jeito. Não, mudou-se, o tempo, evoluíram, as informações, isso é bíblico, Deus não muda, né? A ciência se multiplicaria, isso é bíblico. Agora, se você for pelo lado científico da coisa e mudar também a essência da palavra, meu irmão, me desculpa, mas você vai matar as pessoas, o seu evangelho não vai ressuscitar. Porque nós podemos mudar no sentido de que, naquele tempo, eles não tinham estrutura para pregar. Eles não tinham a facilidade que nós temos. Veja, hoje está eu e o Robson aqui diante de 2 microfones, dentro de uma emissora, certo? De uma emissora, temos aqui a parte informatizada. Todos esses mecanismos é a ciência que descobriu. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um bom uso dessas ferramentas. Então, nesse sentido, nós usamos a ciência e o conhecimento. Agora, a palavra que eu vou ministrar aqui, ela de maneira alguma pode ser deturpada. Eu não posso usar essa palavra para dizer uma outra coisa a não ser falar da essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Jesus morreu para nos salvar, para nos libertar. E outra coisa, a sua morte, ela nos dá salvação. Mas não significa que essa salvação eu vou viver ela de qualquer maneira. Existe uma disciplina bíblica, um contexto bíblico, existe um caráter cristão que precisa moldar o nosso caráter, porque o nosso caráter ele está desfigurado por causa do pecado.
Ele está desfigurado por causa do pecado. Nós que não nascemos no berço evangélico, são duas situações. Eu não nasci em berço evangélico. Então eu tive uma vida totalmente mundana, depois eu tive uma experiência religiosa profunda, mas só foi uma experiência religiosa que despertou em mim uma sede pelo Cristo vivo. É verdade. Eu vivi uma religiosidade, eu não nego, não posso, como alguns dizem que eu estou cuspindo no prato que eu comi. Eu não estou cuspindo no prato que eu comi, só que é o seguinte, se a Bíblia está na tua mão, meu amado, se a palavra de Deus está na tua mão, se você pelo menos tem o hábito de orar para ler e pedir discernimento, se em algum momento que você leu a palavra surgiu uma dúvida porque o que você está vivendo não está de acordo com a palavra, se você ignora aquilo que você está sentindo, você está ignorando a sua própria oração. Não adiantou orar pedindo sabedoria e discernimento para o Senhor, se na hora que você leu, se sentiu uma dúvida, você olha para o contexto que você está vivendo, você ignora a palavra e continua no contexto que você está vivendo, então por que você orou? Então, nós estamos num tempo onde, eu posso até dizer para você, pode faltar o dom das línguas. Ele pode faltar, porque está sendo mal usado nos nossos dias. É verdade. Está sendo mal usado, então é preferível que ele falte. Porque ora em língua não tem discernimento, não tem interpretação e fica aquela coisa, xandarabalabalabala, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor agora está fazendo, do meu lado direito, em cima de mim, embaixo de mim, do lado esquerdo, do lado direito, uma coisa sem nexo, aonde as pessoas que estão ouvindo, ou elas realmente acreditam nisso, ou elas vão falar, isso aí é loucura, entendeu? Então, agora o que tem faltado é o dom do discernimento. E Rodolfo, eu já ouvi falar o seguinte, viu, que tem mentiras que acabam virando verdades. Por que virando verdades? É lógico que ela não é a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, né? Porque Jesus fala que eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, por quê? Porque aquilo fica tão real na cabeça da pessoa, Rodolfo, que acaba o psicológico da pessoa achando que aquilo é real. Justamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Da mesma tomar forma, cuidado. Aí é onde entra, Rodolfo, nós estamos falando de controle da mente, né? De fanatismo. De fanatismo. Fanatismo no sentido pior da palavra. Você vê, tem algumas religiões lá nos países orientais, aonde, né, no Oriente, aonde são religiões, gente. São religiões, e olha, em termos de religiões, o Oriente em algumas facetas. Eu não estou falando de salvação, estou falando de religiosidade. Em algumas camadas de religiões orientais, eles dão de 10 a 0 aqui nos ocidentais. Por que você fala isso, Rodolfo? Porque eles têm uma religião que 3 vezes ao dia eles oram. Uma parte desta religiosidade deles, eles se matam acreditando que se matando por um objetivo até mesmo da pátria, né, deles, eles vão para o céu. E esse tipo de atitude eles se baseiam na religião deles. E eu disse aqui, não estou dizendo que isso aqui é cristianismo ou é experiência com Deus, estou dizendo de religião. Então, às vezes aqui no nosso ocidente, as pessoas vivem religiosidade e vivem de uma maneira bonita. Eu não fumo, não bebo, não assisto novela, né? Faço uma oração bonita. Eu comecei a frequentar a religião, meu marido saiu da cocaína. Mas por que o marido do seu vizinho não saiu? Por que funcionou para o seu e para o outro não? Porque ele não ouviu a religião? Não. Porque foi uma coincidência. Foi também um esforço. Quem sabe também foi uma obra de Deus. Eu não posso duvidar que Deus não agiu. Agora, meu amado, é importante para nós entender que a Bíblia, ela tem um objetivo na nossa vida. Primeiro, nos cativar. Quando Deus nos chama do jeito que a gente está. De fato, na droga, na prostituição, no homossexualismo, a gente chama a gente podre. Mas a gente, com certeza, experimentando Deus constantemente, nós vamos o quê? Nós vamos mudar a nossa vida. É verdade, Rodolfo, nós somos chamados, eu gosto muito de usar esse termo aí, porque eu não conhecia esse termo, até o Juninho ligou aqui agora, me lembrou de um amigo lá do Gutenberg, hein? E o Gutenberg usava muito esse termo, tirar os carrapichos, né? A gente somos chamados a tirar o carrapicho, né? Então eu sempre vejo dessa forma, viu, Rodolfo? Nós somos ovelhas que muitas das vezes vêm para a casa de Deus, né? Vêm para pastar, né? Mas nós viemos da forma que nós estamos, suja, cheia de carrapicho, né? E o próprio Cristo aqui vai limpando, vai tirando os carrapichos, né? Ou seja, o Espírito Santo vai nos moldando. Nós somos vasos na mão de Deus, sendo trabalhados. Eu sempre digo, Robson, eu penso também que a
a Bíblia, então vamos dizer assim, o Atos dos Apóstolos. O que o Atos dos Apóstolos fala? Por exemplo, Jesus foi assunto ao céu, que está na introdução do Atos dos Apóstolos. Aí o que acontece? Eles precisam escolher alguém para colocar no lugar de Judas, o traidor, entendeu? Isso é feito. Eles começam a se movimentar. Eles não param no tempo. Eles não ficam parados lá dentro do cenáculo o resto da vida deles e morrem no 120 lá, escondidinho, porque nós somos o povo eleito. Não, eles começam a se movimentar enquanto não acontece a promessa que Jesus falou, ó, ficar em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do alto. Então o capítulo 1 de Atos parece a comunidade tímida ainda, tentando se ajeitar, porque Jesus foi embora, Jesus não está mais no meio dele, Jesus morreu, o que nós vamos fazer agora? Então alguns têm aquela ideia, aquele foco, aquele ensinamento de Cristo, outros querem voltar para a pescaria, mas eles vão tentando se acertar, até que no capítulo 2, como diz muito bem Lucas, descreve, eles são cheios do poder de Deus. Aí acontece alguma coisa que não acontecia até então. Eles começam a se manifestar. Pedro vai dar uma pregação. Leia a pregação de Pedro se ele fala de heresia. Mas converteu não sei quantas mil pessoas. Mas veja, era um homem cheio do Espírito Santo e fiel aos ensinamentos do Senhor. Isso é tradição. Você quer viver a tradição dentro da sua igreja? Viva o que eles viviam. Esqueçam as vãs repetições e os sofismas que estão inventando. Mas é tão difícil, eu nasci debaixo dessa estrutura. Sabe o que falaram hoje na escola dominical? Um exemplo interessante, que um dos meninos falou assim, ó, Jesus morreu na cruz, nos deu a salvação. Nós não somos mais cativos. A gaiola foi aberta, entendeu? Esse exemplo, né? O passarinho está com a gaiola aberta. Você é livre. E aí um irmão falou assim, mas alguns, e achei isso muito sábio, a gente até deu um pouco de risada, mas alguns foram criados em cativeiro. Você abre a porta, não sai. Olha, rapaz. É verdade. Mas alguns nasceram dentro do cativeiro. Não tem como. Mas é assim, viu, Rodolfo? Então, por isso que daí, aí um outro falou assim, então você tem que usar estratégia para tirar de lá. Porque até então o único mundo que ele conhece é o cativeiro. Ele não foi preso, ele nasceu ali dentro. Ele é filho de alguém que já era cativo. E trazendo isso para que a gente está falando, meu irmão, em vários sentidos, porque tem gente que nasce no berço evangélico, não conheceu o mundo, e acha que por nascer num berço evangélico já está salvo. É verdade. Nunca usei droga. Nossa, desde pequeno eu louvo ao Senhor. Desde pequeno eu prego a palavra. Mas nunca conheceu o mundo e começa a pregar às vezes contra alguma coisa que ele não experimentou, que necessariamente ele não deve experimentar, que é o mundo. Mas é necessário que ele experimente Deus, porque nascer em berço evangélico não dá garantia de salvação para ninguém. E muitas, Rodolfo. Muitas. Não dá garantia de salvação para ninguém. Por quê? Porque a salvação ela é individual. O pai e a mãe têm a obrigação de mostrar o caminho de Cristo para o filho, de educar na fé do Senhor. Mas a experiência pessoal dela, ela é totalmente diferente do que simplesmente ter uma educação religiosa. Você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Decidir-se para com Deus, porque nós não vamos ter os nossos pais a vida toda. Vai ter uma hora que eles vão passar e nós vamos ter que ter atitudes de quem realmente experimentou Deus e não só de quem realmente conhece Deus. E é o que tem realmente atrapalhado muitos. É isto. É não ter uma experiência pessoal, um compromisso pessoal com Deus. Outra coisa, Robson, que tem atrapalhado muitas denominações. Eu sou um cantor famoso de rock. Eu estou numa banda no Brasil que eu estou arrebentando, eu me converto. Depois de 3 meses eu viro pastor. É verdade. Porque eu tenho um dom de cantar, um dom de pregar, um dom de falar. Mas isso aí, eu quero fazer uma pergunta, isso seria um obreiro aprovado? Jamais. E aí eu pego aqui em Atos dos Apóstolos, os gregos, as esposas dos gregos estavam reclamando, porque eles, as viúvas, aliás, eles não estavam sendo atendidos na mesa. E os apóstolos então fizeram uma reunião e falaram assim, vamos escolher homens cheios da sabedoria, cheios do Espírito Santo, provados. Para fazer o quê? Para entregar alimento. Para entregar alimento eles precisavam ser provados, experientes, cheios do Espírito Santo. Imagina para pregar a palavra. Agora não, eu sou guitarrista, eu sou um funkeiro aí, ganhei milhões. Eu posei para muitas, e acontece no Brasil isso, um fenômeno. O púlpito virou ringue. O púlpito virou ringue e outra.
moças lindas, maravilhosas, que foram aí pessoas, capa de revista sexy, né? Revistas de pornô, tanto de pornografia como do nudismo, chamado de nudismo artístico, e vendeu bilhões em reais de revista, se converteu. Amém que se converteu. Nossa, mas isso é muito bom. Mas a palavra conversão, ela fala de uma experiência pessoal com Deus. Não é simplesmente chegar na mídia e falar me converti e se apresentar com trajes indecentes e ainda fazer novelas e ainda participar das coisas do mundo e depois falar que é cristão. Tá cheio. E aí o que acontece? Eu fundo uma igrejinha aqui em Moreira e eu trago um astro desse para falar lá. Primeiro o efeito, vai trazer muita gente que quer ver. Primeiro porque é famoso. Então quer ver, quer tirar foto. E para nisso. E sabe por quê, Para Rodolfo? nisso. Sabe por que enche de pessoas, Rodolfo? Porque pessoas não sabem ouvir o Espírito Santo. Pessoas estão o quê? Acostumadas a quê? A liturgia. Olha, levanta, olha, adora, levante as suas mãos, olha, adora o Senhor, olha, agora você faça isso, olha, agora você faça aquilo, olha. Olha, Rodolfo, realmente é preocupante, porque pessoas não estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo, estão sendo conduzidas pela carnalidade. Carnalidade. É o que é pior, é o que é pior. Muitas pessoas vai pela vaidade. Muitas pessoas, Rodolfo, hoje ela está na frente de um trabalho pela vaidade. Muitas pessoas, Rodolfo, estão promovendo cultos gigantescos, né, para adorar a carne. É um evangelho carnal, é um evangelho fraco. Sabe, Rodolfo, nós tivemos um evento grande esses tempos atrás agora aí, né? Nós vimos pessoas cantando, pessoas ministrando a palavra, né? Um evento grande, Rodolfo. Nós não vimos uma pessoa levantar a mão para aceitar Cristo. Então, Rodolfo, nós percebemos que não está mais fazendo efeito. A velha receita não está fazendo efeito. E de onde surgirão os novos profetas? Não surgirão de nenhuma denominação em particular. Vai ser dessa ou daquela. Surgirão daqueles que não perderem o contato. Marque aí, irmão. Com a oração pessoal e com a palavra do Senhor. E é interessante, viu, Rodolfo? Porque as pessoas que muitas das vezes vão numa igreja, né, com o intuito de buscar a Cristo, né? Ela chega na igreja, ela se depara com a carnalidade, ela se depara com o irmão falando mal do irmão, ela se depara com vaidade, que muitas das vezes a pessoa está em cima de um púlpito, em cima de um altar, está cantando, muitas das vezes dizendo que é para glorificar o nome do Senhor, quando na verdade você olha para a pessoa, você já percebe que aquela pessoa não tem jeito de cristã. Você olha para ela, você já percebe que aquela pessoa, ela não tem uma diferença, ela não faz a diferença. Então a pessoa, ela entra dentro da igreja, ela se depara com a carnalidade, ela fala, está igualzinho no mundo. Você aceitar Cristo para quê? No mundo está a mesma coisa. Esse é o problema, e é um fenômeno que tende a crescer, infelizmente. Agora, uma coisa que eu sempre digo aqui, tende a crescer, vai crescer, mas nem eu, nem você, nem qualquer pessoa é obrigado a aceitar esse sistema. Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar, não podemos aceitar e achar, é assim, então vai ficar. Não, a gente tem que falar e tem que buscar ser diferente, para que as pessoas entendam que vai ser uma força muito grande para arrefecer os cristãos. A apostasia, ela não se dá fora da igreja. Fora da igreja são os ímpios, né? Ou seja, aqueles que não querem aceitar Cristo. E fazer o quê? Não querem. Tem gente que conhecimento fala, eu não quero. Ela só não sabe as consequências, o tamanho das consequências, né? Não consegue medir, ainda que você fale, não dá para imaginar o tamanho da consequência, da perda que é não aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Eu até acho, gente, uma arbitrariedade muito grande. Se Jesus é suficiente, por que nós agregamos tantos outros paramentos, outros, sei lá, crendices, vai agregando, como se fosse sanguessuga, entendeu? Você coloca Cristo como a viga mestra, aí você vai agregando um monte de coisa, como se Cristo não fosse suportar, né?
tamanho que ele já suportou na cruz, da importância da salvação. A gente vai agregando um monte de crendice, um monte de sacrifícios, um monte disso, um monte daquilo, um monte daquilo. E esse é um efeito negativo tremendo. O outro é tipo assim, eu já sou salvo, então não importa se eu não levar a sério. O importante é que eu não falo palavrão, louvo o Senhor, eu tenho um cargo, eu tenho uma importância dentro de tal trabalho. Ontem eu percebi, né, alguém veio dizer para mim, nossa, mas você me desculpa, né, mas não deu para dar oportunidade para todo mundo, é chato, é isso. Eu disse para o irmão, né, irmão, a oportunidade maior que foi dada nesse trabalho é a oportunidade de a gente vir aqui, sair de casa em casa, abordar as pessoas na rua. Essa oportunidade ninguém quer. Essa é a verdadeira, né? Essa oportunidade ninguém quer, porque você vai bater na casa... Glória. Não tem glória, e outra, você vai bater na casa de alguém, né? Tem gente que não quer receber nenhum tipo de cristão na sua casa. Ele quer receber essas coisas não. Já está com a paciência cheia de político bater, já está enjoado de tanta gente bater, dizendo que precisa às vezes de um alimento, você dá, a pessoa vai lá, infelizmente muitas vezes é um problema nacional, troca com droga, e outras vezes bate cedo no evangelho, meio-dia o outro, depois a outra aceita o dia inteiro, então, e não tem credibilidade. Então, esse não tem glória, às vezes tem xingo, tem cachorro querendo morder você, e às vezes a pessoa está te ouvindo bater lá e não sai. Algumas saem e te recebem. Mas esse mandato, irmão, você não precisa subir em púlpito, você não precisa subir em altar, em palanque, você não aparece. Então diz para o irmão, a oportunidade maior o Senhor Jesus deu para nós. Que coincidiu que a gente estava num dia de folga e pôde hoje abordar muitas pessoas e levar a palavra de Deus. E agora, isso aí não dá, esse aí não dá título. E ainda você vê é louvável, né? Porque o irmão se preocupou em dar oportunidade para os cristãos que ali estavam, né? Mas nós vemos aí muitas das igrejas definhando aí porque ali só está onde só está aquela pessoa que quer pregar, né? A pessoa só quer pregar, não quer dar oportunidade para ninguém, Rodolfo. E é outra coisa, só quer pregar na igreja. Isso eu acho um fenômeno. Eu, às vezes, mesmo que eu me entristeço, às vezes eu acho engraçado, né? Porque tem pessoas que gostam de pregar, e isso é legal, porque às vezes tem o chamado mesmo, mas só prega em igreja, não prega em mais nenhum outro lugar, né? Não ministra em mais nenhum outro lugar. E às vezes na igreja é complicado, né? Na igreja é complicado, porque em determinadas datas ali não adianta você ficar esperando, meu irmão, que nunca vão te chamar mesmo. Então, você não foi chamado, meu amado, desculpa, você não foi chamado para pregar só em púlpito, não. Deixa, para pregar em púlpito tem uma meia dúzia ali. Vai pregar no trem, vai pregar no ônibus, que ninguém te deu ali um aval. Vai aqui na Praça de Moreira uma tarde dessa ali com alguns folhetinhos na mão, aborda 5 pessoas. Você tem mais êxito. Mas quem quer fazer? Quem quer largar o futebol? Quem está jogando agora? Né? Eu não sei, mas deve estar tendo algum jogo agora. Quem quer sair da poltroninha e vir aqui na praça agora? Ninguém quer. Não quer, rapaz. A gente prega por conveniência. O evangelho se tornou uma conveniência para muitas pessoas. Eu sou cristão, eu oro lá na minha casa, é uma bênção, Rodolfo do céu, já estou aqui, tá, É o seguinte, será que daria para a gente agora descer aqui na praça com alguns folhetinhos e abordar algumas pessoas para falar de Jesus? Puxa, rapaz, tem que descansar também, né, meu? Você está pensando o quê? Então, por isso que às vezes falta espaço, gente. Falta espaço, Deus não vai ficar abrindo espaço para a gente se vangloriar. Dê glória a Deus, muitas das vezes, se você, meu amado, não tem muita oportunidade aí, viu? Dê glória a Deus. Porque para subir aí também e trazer receitas prontas aí, e né, para o pessoal da glória, toda vez que o pessoal dá uma glória que não tem unção, é a glória para você. E a glória para você, você está perdendo galardão no céu. É verdade. A glória quando é para você, meu amigo, quando você faz um sistema para persuadir as pessoas a dar um glória para você, você perde o galardão no céu. Entendeu? Traz conteúdo, se der glória a Deus, se não der glória, não tem problema, o importante é conteúdo, é compromisso. Porque é difícil. Eu sei, Robson, que não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Vamos largar a mão de vaidade. Vamos largar a mão das vaidades. Eu sou isso na igreja, eu sou aquilo. Nós não somos nada. Na igreja não se tem promoção. Todas as vezes que você recebe um título dentro da igreja, meu irmão, vai orar, sabe por quê? Porque significa que Deus está te dando mais. E se Ele está te dando mais, vai ser cobrado mais de você.
É verdade. Prefira às vezes ficar no seu banco lá e esperando de Deus. Não fique pedindo aquilo que você depois não vai conseguir levantar um domingo, um sábado, uma noite aí para buscar uma alma. Porque você vai estar cansado. Porque além de trabalhar no seu serviço, bater o seu cartão, você pediu a Deus que te desse um cargo, que te desse ali um diploma, né? Que te desse ali uma posição. E agora Deus está falando, eu te dei uma posição, te dei condições. Agora vai lá e salva aquela alma e nós vamos justificar para o Senhor o quê? Ah, Senhor, eu estou cansado. Ah, Senhor, hoje é domingo. Poxa, eu também preciso disso. Eu também preciso daquilo. Não peça se você... Sabe, o que a Bíblia diz, Rob? Se você vai fazer uma construção, primeiro, faça as contas. Põe num papel se você vai dar conta daquilo. Se você não dá, irmão, se contenta com o seu soldo. Não queira posição. Há muitas pessoas que falam, olha, recebi o cargo de evangelista, eu sou sacerdote, eu sou bispo, arcebispo, pastor, apóstolo, agora reverendo. Não sei, daqui um dia vai ter o cargo, eu sou Deus. Vai ter. Daqui um dia o rapaz vai, me deram o cargo de Deus, porque é uma luta, rapaz. Não, mas já... É uma vanglória, não tem mais cargo, então me dá o cargo de Deus, você é Deus. Mas já tem pessoas que se endeusa por aí, endeusa, né? Endeusa. São verdadeiros então, ídolos, irmão, né? A gente pega aqui um Pedro, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, assim, a vergonha gostosa, mas ao mesmo tempo que me causa um constrangimento. Eu pego um Pedro na Escritura, eu pego um Paulo na Escritura, e a gente às vezes fica, olha, eu li o livro de Paulo, é uma benção aquele homem é uma benção, e eu? E eu, Rodolfo? Quanto tempo perdido? Eu quero pregar, mas eu não oro. Eu quero pregar tem 15 anos de igreja, mas não li a Bíblia uma vez, sabe por quê? Eu dou uma folheada nela. Você lê algum livro? Não leio. É verdade. Você lê algum livro? Não leio. Você está lendo algum livro? Ultimamente não estou, porque eu estou com a correria. Você quer pregar? Quero. Você quer cantar? Quero. Você quer tomar conta? Quer trabalhar? Quero. Você lê a Bíblia? Rapaz, está difícil. Você está lendo algum livro bom? Rapaz, faz tempo que eu não leio nada. Qual é a escalação do Corinthians? Ah, isso eu sei. Qual é a escalação do São Paulo? Oh, rapaz, que é isso? Eu sei até o hino cantado em inglês. Oi? Mudamos os valores. Qual é a novela das 7? Das 8, agora tem até das 11. Qual é? Qual é a grade de programação da Rede Globo? Qual é a grade de programação do SBT? Eu sei. Você está lendo a Bíblia? Rapaz, está sem tempo, cara. Puxa, estou tentando, olha. Não adianta, nós mudamos, nós não somos radicais de forma nenhuma. Às vezes as pessoas reclamam, nossa, vocês são muito radical no programa. Gente, a gente não é radical. Porque se nós fôssemos radical, assim, se existisse radicalismo, o mundo não teria perdendo tanta gente na droga. Eu saí de casa agora, tinha 6 carros de polícia no meio do mato, correndo atrás de uns meninos. E quantos dos cristãos não sabem disso porque estão vendo qual o time que está jogando agora? Rodolfo, mas você não assiste? Eu assisto. A ideia é a seguinte. Tem tempo com Deus, tem prática da leitura, já fez isso no dia de hoje, você tem direito. Não, vou deixar para a noite eu vou na missa, à noite eu vou no culto. Fazer o quê? Pelo amor de Deus! O dia que missa e culto representar para mim a minha devoção para com Deus, aí realmente eu não entendo mais nada. Tá virando aquela medalhinha, né? Justamente. Medalhinha milagrosa. É o nosso trevo de 4 folhas, a né? nossa oração para 5 pedrinhas de espantar Davi, maus espíritos. Né? O lençol ungido. Entendeu? Né? A rosinha é uma que simpatia salva, cristã. Né? A simpatia cristã. Simpatia, né? Cristã. É. Eu vou participar de 2 horas lá que vai falar de Deus, vai ler a Bíblia. Eu vou chorar na hora da comunhão. Senhor, perdão. Mas durante todo o dia eu vivi a minha carne. Então, mudamos. Porque na verdade eu acho que esse culto de final de domingo, dominical, lá do fim do domingo, seria para a gente celebrar a semana que a gente lutou, que a gente teve vitória, às vezes a gente caiu, a gente chorou, entendeu? Mas chegamos no domingo para agradecer pela semana que passou, pela semana que está iniciando. A gente vai orar, aí o culto vai ser curto demais, sabe por quê? Porque você tem tanta coisa para se deleitar na presença do Senhor, que vai ser o tempo curto demais. Mas às vezes, você chega na igreja, 8 horas, já tem gente cochilando. Já tem gente dormindo no banco, porque não faz mais sentido. É claro que eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo, comigo não é assim. Glória a Deus!
Glória a Deus que com você não é assim, mas você há de concordar comigo que é um fato, é uma realidade que isso acontece em todos aqueles que se denominam cristãos. Em todos acontece esse terrível fenômeno do cansaço, de olhar para o relógio toda hora, não aguento mais, desculpa falar, não tenho que paciência mais para essas coisas, eu quero é carne, eu quero tchá, eu quero tchu. E realmente, Rodolfo, realmente, né, existem cultos, né, não vou nem falar de missa, mas existem cultos, né, que são verdadeira chatice. Por quê? Porque é liturgia. Né? Agora você se levanta, agora você senta, agora você aplaude, né? Agora você dá risada, agora você olha para o seu irmão do seu lado, né? Vira aquela verdadeira chatice. E o novo? Não tem mais novidade? Né? E o novo de Deus? Eu vejo que, Rodolfo, a novidade é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que ela se renova todos os dias. Então é falta de oração, tá acontecendo. Falta de oração, Rodolfo. Falta de discernimento, falta de oração. De ser deixar conduzir pelo Espírito Santo, né? E muitas das vezes, Rodolfo, nós vemos sim pessoas que têm um chamado, pessoas cristãs, né? Que muitas das vezes ela está dentro de um culto lá, né? Mas ela não dá um glória, Rodolfo, né? E existem esses dois casos, né? Quando a pessoa ela fica o dia inteiro na frente do Faustão e aí chega lá no culto, ela não consegue glorificar a Deus. E existem aquelas pessoas que glorificam a Deus o dia inteiro e chegam no culto, vê carnalidade e não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque é liturgia. Né? Não é é um xaralabadicanda, olhando para o relógio. Né? É uma oração da palavra, vai no banheiro 3 vezes. 3 vezes, né? Não tem paciência, né? É uma sede, né? Que não consegue se conter, né? Pessoas que estão na igreja somente para o MSN, eu preciso responder, o celular tá ligado, pessoas tá na que internet. Estão somente sentados no banco da igreja esperando as coisas acontecer. Não né? se movimenta. Ou acha que só pode fazer a obra se for ali naquela igreja. E outra coisa, a tomar iniciativa. Ah não, lá na escala da igreja hoje no domingo não tem nada. Né? Na agenda não tem nada, só tem a oração cedo, a escola dominical e o culto. Você tem o dia todo. Você vai almoçar com a tua mãe? Parabéns. Você vai tomar um sorvete com o teu filho? Parabéns. Mas não dá para tirar 1 hora e meia para visitar alguém? Não pensei nisso. Não tem iniciativa. Não tem. Olha, eu fiquei sabendo, e eu tenho parentes meus que são fanáticos de futebol. E ele estava um dia lá em São Paulo, assistindo o jogo de um time lá, muito fanático, você imagina, né? O fanático, quem é fanático, sabe como é que é. E ele falou pra mim, veio na minha casa esse dia, falou, tem 3 paixão, meu time, meu filho e minha esposa. E ele foi em São Paulo lá num jogo lá e tal. Eu tenho 3 também, viu, Rodolfo? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória. Então ele foi lá em São Paulo e aí a esposa ligou, não acabou o jogo. Já era pra você estar aqui assim e tal, já é madrugada. Não vou voltar mais que eu tô na quadra do time fazendo festa. Ela falou, mas tem teu filho, tem eu. Eu falei assim, ó, entre você, meu filho e o time, eu fico com meu filho com o time. Se quiser ir embora, pode ir embora. Acabou o casamento. Onde que eu quero levar essa medida aí? Tem pessoas que vão ao extremo por causa do mundo. Mas são poucos que vão ao extremo por causa do reino dos céus. São poucos que vão ao extremo por causa do reino dos céus. E nós estamos assim, esse morasmo, para ganhar uma alma. Eu vou falar uma coisa aqui que é uma triste realidade. Você junta 100, 150, 200 pessoas para ganhar uma alma. Estou falando de fatos. Porque é difícil ganhar uma alma. Você junta 100, 200 pessoas para ganhar uma alma. Porque o combate não é fácil. O combate não é fácil. E essa alma ganha, se não for trabalhada, ela pode não vingar. Pode se perder. E olha o tanto de movimento. Eu pergunto isso porque nós fizemos um movimento tão grande, oramos 3 meses, só para encerrar que eu tenho que passar, tocar alguns hinos e tenho que sair, mas nós fizemos, Robson, um movimento tão grande, 3 meses de oração, uma logística grande, foi uma bênção a nível de comunhão. Realmente, viu, Rodolfo? Eu tive ali prestigiando. Você está entendendo? Eu não tive o tempo todo ali, né, porque eu trabalhei, mas eu cheguei no finalzinho da noite ali. E estava muito bonito mesmo. Então, foi uma benção, muitas pessoas, a igreja se movimentou. Isso é bom, porque a igreja vê que vai tomando corpo e forma.
né? Mas são 3 meses que estamos orando, houve uma logística, a gente está com a camisa aí para divulgar, tudo isso é válido, é válido. E no final do encontro, muitas pessoas ouviram a palavra, foram lá ver e tal, mas que se levantou a mão para o Senhor foi uma alma. Apenas uma? Não, uma preciosa, não estou falando apenas uma. Eu estou dizendo do valor que teve essa alma. Olha o tanto de trabalho que Deus permitiu que acontecesse para que uma alma chegasse no finzinho do trabalho, sem saber o que estava acontecendo, e ela ali foi abordada por alguns irmãos, e Deus conseguiu falar. Hoje essa alma estava conosco, começando a tomar a sopinha, que vai ter que ter um trabalho. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, para se ganhar uma alma, leva às vezes um ano, leva às vezes um movimento de 200, 300, 400 pessoas. Você tem que fazer uma logística, você tem que dar alimento para alimentar os servos, você tem que fazer uma faixa, você tem que fazer uma camiseta, você tem que pôr na internet, para no final do encontro, quase lá nos 45 minutos, uma alma, Deus mandar ali, porque é Ele que manda, para você conseguir tirar uma alma. Mas se nós estamos agora enchendo o nosso ego de carne numa tarde de domingo dessa, ir na igreja à noite, eu não vejo sentido nenhum, a não ser para o infiel. Mas ir numa igreja no final de um domingo desse, sem se movimentar, ou eu estou totalmente fora do que é radicalismo do evangelho, ou totalmente alheio, ou realmente a coisa está totalmente mudada. Nós damos muito valor, sabemos a importância, né, de se salvar uma alma, né, e muitas das vezes nós temos um esforço muito grande, e é aquilo que eu costumo dizer, viu, Rodolfo, quando a gente edifica a nossa casa na areia, porque a gente trabalha, né, e muitas das vezes o seu líder religioso, ele bebe, ele fuma, ele leva de qualquer jeito. O assunto é extenso, rapaz, é triste. Tem vida lasciva. Ô Rodolfo, é bom uma coisa a gente explicar, né? Porque alguns segmentos religiosos não sabem o que é aceitar Cristo. Eu, por exemplo, eu não sabia quando eu fazia parte da renovação carismática, né? Mas as igrejas evangélicas, quando a gente fala que não vi uma alma levantar a mão para Cristo, eu não vi uma alma levantar a mão para Cristo para aceitar e dizer que Ele é o único e suficiente Salvador. É lógico que nós vemos muitos crentes levantando a mão para glorificar, adorar a Deus, né? Mas pessoas que não são convertidas, pessoas que estão vivendo no mundo, pessoas que estão no vício da droga, pessoas que estão muitas das vezes se prostituindo, pessoas que muitas das vezes estão com o casamento acabando, né? Essas pessoas que nós não vemos levantar a mão para aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando levanta, a gente se espanta. E se espanta, não é mais comum. E agradece a Deus e glorifica, sim, porque é mais um irmão ali no nosso meio. Verdade. Né? E hoje em dia, Rodolfo, nós não vemos mais pessoas levantar a mão para Cristo. Por quê? Porque muitas das vezes vai para a igreja e vê o esfriamento, a carnalidade, né?